E aí, tudo bem? Meu nome é Vitor Pinho e nesse vídeo eu vou falar sobre humildade, porque assim, sem humildade é praticamente impossível que uma pessoa seja bem-sucedida na vida, e nesse vídeo você vai entender por quê. Para falar de humildade, eu preciso falar de dois grupos de pessoas, tá? O primeiro grupo é o daquelas pessoas que a gente percebe facilmente que elas não são humildes, são das pessoas que nós chamamos de soberbas. Mas o segundo grupo de pessoas é um grupo assim um pouco mais delicado da gente perceber, porque elas não são soberbas, mas também não são humildes. São pessoas que assumem comportamentos negativos, comportamentos que afastam do sucesso de uma vida próspera e bem-sucedida. E eu vou falar desses dois grupos, portanto, vale a pena ficar até o final desse vídeo para que você possa conhecer bem esses dois grupos, certo? Vamos lá, eu vou começar falando desse primeiro grupo, que é o das pessoas soberbas, e para fazer isso com mais clareza, eu vou compartilhar uma constatação pessoal minha, um exemplo até um pouco simples, né, para ilustrar bem a mensagem sobre esse grupo. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo da minha história, a história da minha mãe, eu recomendo que você assista, porque no vídeo anterior eu falo sobre algo muito importante, que é a vergonha de trabalhar, né, a vergonha de se expor. E nesse vídeo eu falo um pouco da minha história em concurso público. E sobre essa história que eu queria compartilhar algo com você, que é o seguinte: todas as vezes que um edital é publicado, né, um edital de uma prova de concurso é publicado, começam a circular os comentários sobre a dificuldade da prova. E quando a prova, existe uma expectativa geral que a prova será difícil, né, porque a gente percebe se o edital está muito extenso, se o edital contém conteúdos aí que envolve muita complexidade para resolver as questões. Então esses comentários começam a circular e, apesar disso, sempre existe um pequeno grupo de pessoas que diz que não concorda, que não acha que a prova vai ser difícil, né? Pessoas com as mais diversas justificativas, né? Falar, eu já vi isso na faculdade, esse assunto eu estudei no meu cursinho, na minha pós-graduação, eu comprei um material que custou R$2.000, essa prova não vai ser nada de difícil. Tudo bem. Agora, a grande questão é que 100% dessas pessoas, tá? 100% dessas pessoas que dizem, né, anteriormente que a prova vai ser fácil, 100% dessas pessoas, isso é uma estatística não oficial, é algo pessoal que eu constatei, mas a verdade é que todas essas pessoas foram reprovadas nos concursos dos quais eu participei. Isso é muito interessante, não é? Porque a gente sempre escutou falar que pessoas otimistas são bem-sucedidas. Em parte isso é verdade, mas o que acontece é que o otimismo de uma pessoa soberba é um otimismo tolo, tá? Por quê? Presta atenção na palavra soberba. Soberba vem de sober, que significa acima. Inclusive de sober derivam outras palavras, né, como soberano, por exemplo. Então a pessoa soberba é a pessoa que se enxerga acima do que realmente ela é. Ela se enxerga acima das outras pessoas e se enxerga acima das situações da vida de um modo geral. E qual o problema disso? O problema é que uma pessoa soberba, ela não se prepara de forma adequada para as situações, para os obstáculos da vida. Eu vou dar um exemplo positivo em relação a isso, tá? O Floyd Mayweather, que é um boxeador, é o esportista mais rico do mundo, né? Não existe nenhuma outra pessoa no mundo que tenha feito sua fortuna do esporte, que tenha mais dinheiro que o Floyd Mayweather. O Floyd Mayweather é um boxeador que nunca perdeu uma única luta, e ele disse o seguinte, em uma entrevista recente que ele deu, após se aposentar, se aposentou muito novo, ele falou o seguinte: eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã, para treinar, mas se eu soubesse que os meus adversários também estavam acordando 4 horas, eu passaria a acordar às 3 da manhã. E sabe como é o nome disso? O nome disso é humildade. Porque o Floyd Mayweather, em outras palavras, está dizendo que a única forma de ele ser melhor do que as outras pessoas é treinando mais do que elas. Ou seja, o Floyd Mayweather está reconhecendo que ele, em si, ele não é uma pessoa sobrenatural, ele não é uma pessoa que é melhor do que todo mundo, ele sabe que ele é igual a todo mundo. Isso é humildade, é você reconhecer que você é igual a todo mundo, e já que você é igual a todo mundo, a única forma de você se destacar em qualquer área da vida que seja é treinando mais, se esforçando mais, trabalhando, ensaiando, seja o que for. Entende? Um outro exemplo, o Steve Jobs,
que até hoje é reconhecido aí por ter feito ótimas apresentações, ele era considerado um gênio, né? O que pouca gente sabe é que o Steve Jobs praticava até 8 horas no único dia para fazer apresentações. E o nome disso é humildade. É o Steve Jobs reconhecendo que ele é igual às outras pessoas e que a única forma da apresentação dele ser acima da média é ele treinando mais do que as outras pessoas. Consegue perceber? Então, assim, muita gente subverte esse conceito, né? Na verdade, quando olha uma história dessa, de uma pessoa que se dedica, que trabalha duro, as pessoas têm um comentário pejorativo, como se fosse pejorativo, né? Em dizer, fulano é esforçado. As pessoas já disseram isso de mim, né? O Vitor é esforçado, mas é óbvio. É lógico, isso para mim não é demérito, isso para mim é um elogio, porque todas as pessoas bem-sucedidas, elas são esforçadas. E por isso aqui eu até digo que as pessoas soberbas, elas são um pouco ingênuas, porque elas acreditam nessa baboseira de que as pessoas nascem com dom ultra especial, né? Nessa coisa toda, mas toda pessoa bem-sucedida, se ela quiser ter um enorme destaque, ela precisa se esforçar. Dá uma olhada em qualquer foto do Albert Einstein e você vai ver atrás dele a quantidade de livros que tem. Porque ele leu, ele estudou, a quantidade de papéis que tem na mesa dele, quantos cálculos ele teve que fazer, quantos exercícios, quantas leituras de outros autores ele fez, entende? Então isso é humildade. E só para finalizar sobre esse primeiro grupo, eu quero responder, me antecipar um questionamento que pode estar surgindo aí na sua mente, que você pode estar lembrando de algumas pessoas que estão em posição de destaque, e essas pessoas não são humildes. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se essa pessoa que está em determinada posição de destaque, ela veio de baixo, ela conquistou essa posição, ela precisou ser humilde um dia. Tá? Se ela não nasceu em nenhum berço de ouro, mas se ela veio de baixo, ela precisou ser humilde um dia. Para treinar, para trabalhar duro, para perder noite, acordar cedo. Entende? Mas o que acontece é que algumas pessoas, quando atingem um certo nível, essas pessoas perdem a humildade. E isso é um problema, isso é arriscado. Inclusive eu vou até citar aqui um versículo bíblico, né? Apesar de isso aqui não é um canal religioso, mas de vez em quando eu gosto de citar a Bíblia e outros livros também, né? Que servem de referência e de sabedoria. E existe um versículo da Bíblia que fala o seguinte: a soberba precede a queda. E nesse vídeo eu gostaria de esclarecer bastante o que significa isso com os seguintes exemplos. Imagina um político que ele está ali, né, conquistou, está ali no topo e de repente ele começa a se achar acima da opinião pública, começa a se achar acima da lei. O que é que acontece com esse político? Ele vai cair. Por exemplo, Donald Trump agora está enfrentando aí um processo de impeachment nos Estados Unidos. Se vai realmente se concretizar, eu não sei, mas já é um forte indício de enfraquecimento. Tudo por causa de soberba, se achar acima das coisas, entende? O Anderson Silva, que é um lutador que para mim é um ídolo, para mim é uma inspiração em muitas coisas, ele teve a imagem dele arranhada, porque num momento de soberba ele se manteve numa distância muito curta de um adversário com a guarda baixa, tomou um golpe indefensável e perdeu o cinturão dele dessa forma, por se achar acima das circunstâncias, por se ver acima do seu adversário, acabou perdendo o título. E só para terminar esse exemplo, imagine aí, faça um exercício, quantas marcas você consegue lembrar aí que sumiram, tá? Marcas que eram poderosas e que se sustentaram apenas nas conquistas passadas, mas não tiveram humildade para reconhecer que elas precisariam continuar se esforçando para se manter no topo. Se manter no topo não é fácil, né? No mundo que muda cada vez mais, é preciso ter humildade para reconhecer que você precisa estar sempre se esforçando para crescer e para se manter em cima. Entende? Então várias empresas terminaram porque não tiveram humildade, porque não reconheceram o potencial de pequenos concorrentes, pequenas mudanças, pequenos sinais que surgiram no mercado. Certo? Então vamos lá falar do segundo grupo. O segundo grupo é o daquelas pessoas que acham que são humildes, mas que na verdade assumem outros comportamentos. Por exemplo, sabe aquela pessoa que não consegue lidar bem com elogios, que não consegue falar bem do próprio trabalho? Isso não é humildade, tá? Isso pode ser falsa modéstia, pode ser timidez, mas isso não é humildade. O próprio Steve Jobs, que eu já usei aqui como exemplo nesse vídeo, ele
apesar de ter humildade para trabalhar duro, quando ele chegava lá na apresentação dele, ele falava com clareza, olha, esse produto aqui é o melhor produto que existe, esse produto ficou incrível, eu adorei o resultado desse produto e frases desse tipo, e que você precisa aprender também, sabe por quê? Porque se você não falar bem do seu trabalho, se você não falar bem das suas conquistas e esperar que as pessoas falem, talvez elas nunca falem, tá? Principalmente que muitas vezes a gente está rodeado de pessoas invejosas, pessoas que não querem necessariamente o nosso bem. Se a gente ficar esperando que as pessoas falem bem do nosso trabalho, talvez isso não aconteça. Então é bom que você fale sim, que você saiba vender um pouquinho suas conquistas, e isso não te torna uma pessoa sem caráter, não te torna uma pessoa soberba, não te torna uma pessoa arrogante, nada disso. Se o seu trabalho foi bom e você se orgulha disso, não tem nenhum problema em falar, ok? Segundo grupo de pessoas, sabe aquele, ainda desse grupo, né, desse segundo grupo de pessoas, sabe aquele tipo de pessoa que quando o chefe entra na empresa, essa pessoa vai na frente estendendo um tapete vermelho, diz sim para tudo, concorda com tudo que o chefe fala? Esse tipo de pessoa também não é humilde. É uma pessoa que se rebaixa demais, né, uma pessoa que tem problema de autoestima, com certeza, e esse tipo de pessoa também não alcança o sucesso. Porque esse tipo de comportamento já é meio que uma mensagem para as outras pessoas do local que essa pessoa quer estar. Ela está dizendo, o meu local é aqui embaixo. Se o seu local for realmente na parte de baixo da pirâmide, você se sentir bem com isso, tudo bem. Agora, se você não se sentir confortável, muito pelo contrário, você precisa mostrar para as pessoas que você mesmo não está confortável naquela posição. Entende? Então, quando você se rebaixa demais e fica com medo do chefe, fica com medo de todo mundo, né? Se coloca menor do que todo mundo, isso não é humildade também. E isso não é bom para que você seja uma pessoa aí que alcance grandes conquistas na vida, certo? E o terceiro tipo de pessoa desse segundo grupo aí, sabe? Esse tipo de pessoa que fala, olha, eu não vou nem tentar, eu sei que não dá para mim. É uma pessoa extremamente pessimista. Só que isso não é humildade. Isso é covardia. Muitas vezes é covardia, excesso de pessimismo, e isso não é humildade. Deixa eu te explicar a diferença. A pessoa humilde, ela reconhece sim as dificuldades. Só que a partir do diagnóstico das dificuldades da vida, das situações, essa pessoa que é humilde, ela se propõe a trabalhar duro para vencer. Eu lembro que quando eu falei que iria fazer concursos públicos, principalmente para a área fiscal, que é uma das áreas consideradas mais difíceis, muitos colegas e amigos falaram, cara, tu é louco, você vai concorrer com pessoas de altíssimo nível, pessoas que estão há anos estudando, e tudo isso aí para mim, eu ouvi, assimilei, e o que é que resultou isso em mim? Eu vou estudar mais, eu vou estudar o máximo que eu puder, porque eu vou competir com pessoas muito boas. E é esse posicionamento que a humildade precisa produzir em você. É que você reconheça as dificuldades da vida, né, das situações, e que você trabalhe em função disso. Então, à medida que você for trabalhando, for progredindo, aí você vai começar a ficar otimista. E essa é a diferença do otimismo da pessoa que é humilde para o otimismo da pessoa que é soberba. É que a pessoa que é soberba, ela tem um otimismo vazio, só porque ela se acha melhor que as outras pessoas. Mas o otimismo do humilde é baseado em trabalho, em estudo, em ensaio, em treino, entende? Em fruto de trabalho. Então a pessoa que não tem humildade, ela vai querer abrir um negócio sem planejar, vai querer subir no palco sem ensaiar, entende? Mas quando você tem humildade, você trabalha dia após dia, e isso vai se transformando em otimismo. O humilde, ele não é pessimista, ele é realista, ele enxerga assim as dificuldades, mas então ele se prepara de acordo com a dificuldade que espera. Beleza? Então eu vou ficar por aqui, não posso esquecer de pedir para você se inscrever no canal, porque isso ajuda aqui, me dá uma motivação, porque ninguém gosta de ter trabalho e falar para ninguém, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like também para eu saber que tá bacana. E vou pedir também para você deixar um comentário se você conhece aí um exemplo de alguém que ou que é humilde e se deu bem na vida, ou que não é humilde e que perdeu tudo. Ajuda aí as outras pessoas que vão ver esse vídeo a conhecer outros exemplos, tá bom? Então eu fico por aqui e deixo um grande abraço.